Bom dia a todos, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Renata Duarte de Santana, eu sou advogada, trabalho com arbitragem há muitos anos. E um caso curioso, o que me fez trabalhar nessa área foi simplesmente eu cair de paraquedas. Tinha um caso muito grande, que a língua, o idioma falado naquela arbitragem era francês, e esse caso caiu na mesa do meu chefe estava trabalhando nesse caso, passei para conversar com ele, eu vi o processo e comentei, nossa, que interessante, essa arbitragem, eu nem sabia do que se tratava, ele me contou o que era, e eu folheei o processo, né, a petição inicial, e eu falei, nossa, mas essa tradução está muito mal feita, precisa rever, quem é que foi que fez isso para vocês? Ele falou, olha, foram umas meninas que eu contratei de uma empresa de tradução e tudo. Eu falei, eu posso rever essa tradução para vocês? Porque eu acho que não vale a pena você entrar com essa petição inicial, né, com esse requerimento, com esse francês mambembe. Ele falou, poxa, por favor, né? E eu entrei para falar a verdade, como corretora da petição e fui me empolgando. Ele falou, você pode continuar fazendo esse trabalho para mim? E no final das contas eu sabia onde é que estavam as vírgulas, ele falava em português e eu falava, não, mas isso daqui não é o que está dizendo aqui. E eu acabei criando uma afinidade com o caso e com o advogado que escrevia as peças e ele me convidou para entrar naquele caso como advogada, mas revendo sempre essa parte do francês. O caso era em Nova York, foram 10 dias de audiência em Nova York. Eu achei interessantíssimo, eu fiquei apaixonada pela arbitragem e eu fui estudar. E aí eu entrei no mercado. Eu falei, eu quero continuar nessa área, eu não fiquei mais com esse advogado, eu fui para um outro escritório e fui me inteirando. Eu falei, eu preciso saber um pouco mais de contrato, fui fazer o meu mestrado em contratos na GV e aí foi a minha carreira, né? Então eu trabalhei em muitas arbitragens complexas, de valores altíssimos também, praticamente todas na área de construção, porque são contratos de longa duração. Então, os contratos de longa duração, geralmente, eles tendem a ter um desequilíbrio econômico e financeiro, né, nesse período. E aí acaba tendo, e as cláusulas são de arbitragem, porque nenhuma das partes, né, quando envolve uma parte internacional, principalmente, ela não quer ficar sujeita às leis de um país onde ela pouco conhece, né, fica um pouco insegura. Então a arbitragem dá essa segurança de você escolher a lei de regência, escolher o idioma que vai ser falado na arbitragem, uma série de coisas. E eu entrei, estava fazendo essa parte com muita alegria, é um processo muito desafiador, desgastante, porque o tempo que rola do começo até o final é muito curto se nós compararmos com o direito, com a justiça estatal. Então é bem dinâmico, né? Quando está em período de audiências, de audição de testemunhas, você tem assim, de repente 10 dias, como foi nesse primeiro caso meu em Nova York, e eram sempre casos diferentes, embora de construção, eram sempre casos, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, um contrato de construção num site de um alto forno. Interessantíssimo, não posso falar que eu tenha tido tédio, né? O que eu posso falar é que eu tenha tido muito trabalho, bastante trabalho, mas foi assim o meu começo. E o que me despertou todo esse interesse. E o meu objetivo aqui com vocês é não só passar essa paixão que eu tenho pelo procedimento arbitral, pela justiça privada, mas também passar o conceito, contar um pouco da história, as características da arbitragem, os princípios basilares da arbitragem, enfim, fazer um voo de águia pela justiça, por esse procedimento, né, por esse método de resolução de conflitos.